Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. A primeira coisa que você aprende na faculdade de medicina é que a morte é o fim absoluto. O corpo vira um objeto, um maquinário quebrado que precisa ser desmontado para entendermos o defeito. Fui médico legista do Instituto Médico Legal, IML, por 15 anos. Eu era o tipo de cara que comia um sanduíche de frente para uma mesa de autópsia sem piscar. Para mim, fantasmas eram desculpas inventadas por pessoas que não conseguiam lidar com o luto. Até a madrugada do dia 12 de novembro. O IML de madrugada é um lugar peculiar. O som dos exaustores industriais cria um zumbido constante. O ar é pesado, cheirando fortemente a hipoclorito de sódio, ozônio e sangue velho. Eu estava de plantão sozinho na sala de necropsia principal. Os auxiliares estavam na recepção, preenchendo papelada. Às 3h40, trouxeram o corpo da maca 4. Era uma mulher não identificada, encontrada em um terreno baldio perto de uma fábrica abandonada. Causa preliminar, desconhecida. Sem marcas de violência, sem perfurações, sem envenenamento óbvio. Transferi o corpo do saco plástico para a mesa de aço inoxidável. A luz fria da calha cirúrgica bateu no rosto dela. O que me chamou a atenção de imediato foi a expressão. Os cadáveres geralmente relaxam os músculos faciais quando morrem. Ela não. O rosto dela estava travado em uma máscara de terror absoluto, com a mandíbula tão rígida que os dentes pareciam prestes a trincar. Liguei o gravador de voz pendurado acima da mesa. Início do procedimento. Corpo feminino, branca, aparentando 30 e poucos anos. Rigidez cadavérica extrema. O rigor mortis estava errado. O corpo inteiro estava duro como pedra, algo que costuma acontecer horas após o óbito. Mas a temperatura da pele dela ainda estava morna. Ela devia estar morta há, no máximo, 40 minutos. A biologia não batia. Peguei o bisturi número 22. O som da lâmina cortando a pele morta é algo que você nunca esquece. Um leve rasgar, como lona grossa se abrindo. Fiz a incisão em Y, começando nos 2 ombros e descendo até o osso externo, e depois uma linha reta até o abdômen. Quando abri o retalho de pele, o meu coração falhou uma batida. Não havia sangramento. Até aí, normal, o coração já não bombeava. Mas os tecidos por baixo da pele não estavam avermelhados ou pálidos. As veias estavam inchadas e completamente pretas, como se asfalto líquido tivesse sido injetado no sistema circulatório dela. O zumbido do exaustor no teto pareceu engasgar. As luzes fluorescentes da sala piscaram 2 vezes. O ar ao redor da mesa de inox caiu de temperatura bruscamente. Minha respiração virou fumaça branca dentro da máscara cirúrgica. Eu precisava expor os órgãos internos. Peguei o costótomo, uma tesoura cirúrgica pesada, parecida com um alicate gigante, usada para cortar as costelas e remover a placa óssea do peito. Encaixei a ferramenta na primeira costela. Craque. O som do osso quebrando ecoou pelo azulejo branco. Craque. 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 Quando terminei de cortar os 2 lados, enfiei as mãos enluvadas sob o osso externo e puxei a placa do peito para cima, expondo a cavidade torácica. Os pulmões dela estavam murchos e cinzentos. O coração estava parado. Dei um passo para trás para pegar o frasco de coleta na bandeja. E foi aí que o barulho começou. FFFFFFF. Ah. Virei o rosto tão rápido que quase travei o pescoço. O som não vinha da boca dela. A boca estava travada. O som vinha do buraco aberto no peito. Os pulmões murchos e cinzentos estavam inflando. Lentamente. Como se ela estivesse puxando o ar diretamente pelos brônquios expostos na garganta cortada. Dei um grito abafado e deixei o frasco de vidro cair no chão. Ele estilhaçou. A mão direita da mulher, a mão com as unhas sujas de terra, que estava rígida ao lado do corpo, se ergueu em um movimento mecânico e estalado. Antes que eu pudesse recuar,
Os dedos gelados e duros como mármore agarraram o meu pulso esquerdo com uma força esmagadora. Senti os ossos do meu braço estalarem sob a pressão. Os olhos dela, que estavam fechados, se abriram de uma vez. Não havia íris, não havia pupila. Eram apenas duas esferas injetadas de um líquido negro e viscoso. A mandíbula não se moveu 1 milímetro. Mas, de dentro da cavidade torácica aberta dela, ecoando nas paredes úmidas de sangue e tecidos, saiu uma voz. Não era a voz de uma mulher. Eram várias vozes sobrepostas, sussurrando juntas em um tom que fez o meu estômago revirar. Você abriu a porta, doutor. Agora não tem mais como fechar. A gente não cabe mais aqui dentro. Eu puxei meu braço com tanta violência que rasguei a luva de látex e deixei um pedaço de pele nos dedos dela. Corri para fora da sala de necropsia chutando a porta de vai-vem, gritando pelos seguranças. Quando os 2 PMs de plantão entraram na sala com as armas em punho, a maca de inox estava ensanguentada. O bisturi estava no chão. A placa do peito estava largada na bandeja. Mas o corpo havia sumido. A única coisa que sobrou foram manchas de pés descalços, formadas por um líquido preto, que iam da mesa de autópsia até a grade do ralo de escoamento no chão da sala. Eu não voltei para pegar minhas coisas. Pedi exoneração por e-mail no dia seguinte, alegando colapso nervoso. A ciência tem explicação para muita coisa, mas ela é arrogante. Ela nos ensina que quando o coração para, a casa fica vazia. O que ela não nos ensina é que as casas vazias são as que atraem os piores tipos de moradores. Eu me chamo Dr. Rafael Mendes, médico legista do Instituto Médico Legal de Curitiba há 12 anos. Se você me perguntasse antes daquela noite, eu diria que já tinha visto de tudo. Corpos inchados pelo rio Iguaçu, vítimas de atropelamento com o crânio aberto como uma melancia madura, suicidas com o rosto estourado por cartuchos de 12. Nada me abalava. O cheiro de formaldeído era o meu perfume de trabalho. O silêncio da sala de autópsia, quebrado apenas pelo zumbido das lâmpadas frias e pelo gotejar lento do sangue no ralo de aço, era minha trilha sonora particular. Eu era bom no que fazia. Frio. Preciso. Vivo. Naquela terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, o plantão estava calmo. Eram 2h47 da manhã quando o corpo chegou. A van do IML parou no pátio traseiro com o motor tossindo. 2 maqueiros empurraram a maca de alumínio pela porta dupla de correr. O lençol branco estava colado ao corpo por causa da umidade. O relatório preliminar era curto. Mulher, 29 anos, identificada como Laura V. Santos, encontrada morta no apartamento dela no Batel. Sem sinais de arrombamento. Sem ferimentos aparentes. Vizinhos reclamaram de um cheiro forte de incenso e de uma música baixa tocando repetidamente a mesma canção antiga, algo de Chico Buarque, diziam. A porta estava trancada por dentro. Eu assinei o recebimento, tomei o último gole do café frio e vesti o avental verde. Sozinho. O auxiliar tinha pedido para sair mais cedo. Dor de cabeça, disse ele. Eu não liguei. Preferia assim. Coloquei os óculos de proteção, acendi o ditafone e comecei o exame externo. Laura era linda, mesmo morta. Cabelos pretos longos, pele morena clara que ainda guardava um tom de vida. Rosto sereno, quase como se estivesse dormindo. Nenhum hematoma, nenhuma marca de agulha, nenhuma equimose. Os olhos estavam fechados, mas as pálpebras pareciam tensas, como se ela tivesse lutado para mantê-los abertos até o último segundo. Rigidez cadavérica já instalada nos maxilares e nos membros superiores. Temperatura retal, 34,8 graus Celsius. Fazia menos de 4 horas que tinha morrido. Anotei tudo. Fiz a incisão em Y. 2 cortes limpos dos ombros até o osso púbico. A pele se abriu com aquele som úmido, familiar, como um zíper de carne. Sangue escuro, quase negro, escorreu devagar. Removi o externo com o serra óssea. O barulho era o de sempre, um zumbido agudo, depois o estalo seco. Pulmões rosados, sem edema. Coração normal de tamanho, mas quando segurei na mão para pesar, senti algo errado. Estava quente.
Não morno, quente, como se ainda batesse dentro do peito dela minutos antes. Parei. Olhei o termômetro digital. 36,2 graus Celsius no miocárdio. Impossível. O corpo inteiro já estava abaixo de 35 graus Celsius. Coloquei o coração de volta no peito aberto e peguei o bisturi para continuar. Foi quando ouvi. Primeiro, pensei que fosse o vento batendo na grade da janela gradeada. Um suspiro baixo, quase um gemido. Depois, mais claro. Uma voz de mulher, rouca, vinda de dentro do peito aberto, como se os pulmões ainda tivessem ar. Rafael, você demorou. Meu nome. Ela disse meu nome completo, Rafael Mendes, com a mesma entonação que minha ex-mulher usava quando brigávamos. Mas Laura V. Santos nunca me conheceu. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. O ditafone continuava gravando. Minhas mãos tremiam. Eu me forcei a continuar. Rotina salva-vidas. Era o que eu sempre dizia aos residentes. Abri o estômago. Conteúdo: chá de camomila e resquícios de um comprimido branco. Nada tóxico aparente. Mas o cheiro não era de formaldeído. Era de incenso de igreja, aquele doce enjoativo de mirra que minha avó queimava nas novenas. Foi aí que os olhos dela abriram. Não de repente, como nos filmes. Devagar. As pálpebras se ergueram como se fossem pesadas demais, revelando íris castanhas que ainda tinham brilho. Ela não piscou. Apenas me encarou. O corpo continuava imóvel na mesa de aço, órgãos expostos, costelas abertas como asas quebradas. Mas os olhos estavam vivos. Você sabe quem eu sou, disse ela. A voz saía da boca fechada, vibrando direto do tórax aberto, como se as cordas vocais estivessem sendo puxadas por dedos invisíveis. Eu era a Laura. Mas você me conheceu como Lívia. Lívia Mendes. Sua irmã mais nova. Eu ri. Um riso nervoso, seco, que ecoou na sala gelada. Minha irmã Lívia tinha morrido aos 17 anos, em 2009, atropelada na BR-277. Eu mesmo fiz a autópsia dela. Eu mesmo costurei o Y na pele dela com linha cirúrgica grossa. Isso é impossível, murmurei. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lágrimas de verdade, que escorreram pelas têmporas e pingaram na mesa. Você mentiu no laudo, Rafael. Disse que foi acidente. Mas foi ele. O seu amigo de faculdade. O doutor Eduardo Costa. Ele me estuprou naquela festa. Eu ameacei contar. Ele me deu o remédio. O mesmo que você encontrou no meu estômago agora. Você sabia. Você sempre soube. E escondeu porque ele te pagou a faculdade inteira. Meu estômago revirou. O cheiro de incenso ficou mais forte. Eu me lembrei, de repente, de um envelope com dinheiro vivo que Edu me entregou em 2009, para ajudar com as despesas do enterro. Eu tinha dito a mim mesmo que era só uma ajuda, que o laudo era correto, que Lívia estava bêbada e atravessou a estrada. A voz continuou, calma, quase carinhosa. Eu te perdoo, irmão. Mas ele não. Ele ainda está vivo. E hoje à noite ele vai matar outra. Uma garota de 22 anos. No mesmo apartamento onde me matou. Você tem 1 hora. O coração dela, ainda dentro do peito aberto, deu um único batimento. Um tum seco, audível, que fez o sangue espirrar levemente no meu avental. Depois, silêncio. Os olhos se fecharam sozinhos. A rigidez voltou como se nunca tivesse ido embora. A temperatura do miocárdio caiu para 28 graus Celsius em menos de 2 minutos. No ditafone, só restava o som da minha respiração ofegante. Eu terminei a autópsia mecanicamente. Causa da morte: parada cardiorrespiratória por intoxicação aguda por benzodiazepínico associado a álcool. Laudo limpo. Como o da Lívia. Saí da sala às 4h12. O corredor estava vazio. No meu celular, uma mensagem não lida de um número desconhecido. Eduardo Costa acaba de postar uma foto no Instagram. Apartamento 402, Batel.
A garota ainda está sorrindo. Eu não respondi. Entrei no carro e dirigi até lá. A polícia chegou 10 minutos depois de mim. Encontraram Eduardo com as mãos ainda sujas de sangue, chorando ao lado do corpo de uma menina de 22 anos que tinha o mesmo corte de cabelo da Laura. Do mesmo corte de cabelo da Lívia. Eu nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela mesa de autópsia. Mas toda noite, quando apago as luzes da sala 3 do IML, eu ouço o mesmo suspiro baixo vindo da geladeira número 7. E eu sei que, uma hora, ela vai abrir os olhos de novo. Dessa vez, para mim. Eu me chamo Dr. Lucas Ferreira, médico legista no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro há 18 anos. Eu já abri mais de 3.000 corpos. Já vi crânios esmagados por caminhões, intestinos espalhados pelo asfalto como serpentes mortas, crianças com o pescoço roxo do pai que só queria dar um corretivo. Nada me tirava o sono. O cheiro de decomposição era só o perfume do meu turno. O zumbido das lâmpadas frias e o gotejar constante no ralo de aço eram a minha paz. Até a madrugada de 12 de abril de 2026. O corpo chegou às 3h47, dentro de um saco preto que pingava algo mais grosso que água. 2 policiais o empurraram pela porta dos fundos sem dizer uma palavra. O relatório era curto. Homem, 44 anos, encontrado no porão de uma casa abandonada no subúrbio de Bangu. Sem identidade. Sem marcas de arrombamento. Apenas ele, nu, deitado de costas sobre um colchão sujo, com o abdômen aberto como se alguém tivesse usado uma faca de cozinha para fazer um corte perfeito do umbigo até o osso púbico. Nenhum sinal de luta. Nenhum sangue no chão. Como se ele mesmo tivesse se aberto e esperado a morte. Eu estava sozinho. O auxiliar tinha pedido demissão 2 dias antes. Não aguento mais isso, doutor. Eu ri na hora. Agora o riso tinha gosto de bile. Vesti o avental, calcei as luvas duplas, acendi o ditafone. O corpo era forte, pele morena, cicatrizes antigas de faca nos braços. O rosto era o que me incomodava. Olhos semiabertos, fixos no teto, como se ainda estivesse vendo alguma coisa que eu não via. A rigidez cadavérica já tinha tomado conta, mas a pele ainda estava quente. Quente demais. 36,4 graus Celsius no termômetro axilar. Impossível. O relatório dizia morte há pelo menos 8 horas. Comecei o exame externo. As feridas no abdômen eram limpas, bordas retas, sem hesitação. Quem quer que tivesse cortado sabia exatamente onde passar a lâmina. Eu medi cada uma. 27 centímetros de profundidade. Precisei de força para separar as bordas da pele. Elas estavam grudadas por um líquido viscoso, quase como cola. Quando consegui abrir, o cheiro me acertou como um soco. Não era o fedor doce de putrefação. Era algo metálico, misturado com incenso barato e leite azedo. Coloquei o ditafone mais perto. Incisão Y padrão. Início do exame interno. A serra óssea cortou as costelas com o barulho de sempre, um rangido agudo que vira música depois de tantos anos. Eu puxei o externo para cima. E foi aí que o peito se mexeu. Não foi um espasmo. Foi um movimento lento, deliberado. Como se os pulmões estivessem tentando respirar por conta própria. O coração, exposto, deu um batimento. Um único tum surdo, forte o suficiente para fazer o sangue escuro espirrar no meu avental. Eu recuei um passo. O bisturi caiu no chão com um tinido metálico. O coração bateu de novo. Mais forte. E então a boca do cadáver se abriu. Devagar. Os lábios se racharam, soltando um fio de sangue coagulado. Lucas, sussurrou ele. A voz era rouca, molhada, como se viesse de dentro da traqueia cortada. Você demorou. Meu nome. Meu nome completo, com o mesmo tom que minha mãe usava quando eu mentia de criança. Eu fiquei paralisado. O coração dele continuou batendo. Tum, tum, tum. Cada batida mais rápida, como um tambor de execução. Eu sei o que você fez em 2019, continuou ele, e agora os olhos se mexeram,
virando-se devagar até me encarar. As pupilas estavam dilatadas, pretas como poços. Aquela garota da Lapa. A que você encontrou no bar. Você disse que ia só ajudar ela a chegar em casa. Mas você trouxe ela pra cá, não foi? Depois do plantão. Depois que todo mundo foi embora. Eu senti o estômago subir na garganta. 2019. A garota nunca foi identificada. Eu mesmo fiz a autópsia. Laudo limpo. Overdose. Eu queimei as fotos. Como? Minha voz saiu falhada. Ele riu. O riso fez os intestinos se mexerem dentro da cavidade abdominal, deslizando uns sobre os outros como cobras acordando. Um cheiro de fezes frescas encheu a sala. Eu sou o que sobrou dela. O que você deixou vivo dentro de mim. Eu esperei. Esperei você abrir o próximo corpo. Porque todo corpo que você abre, eu entro um pouco mais. As mãos dele, rígidas, frias, se ergueram da mesa de aço com o estalo de tendões se rompendo. Os dedos se fecharam no meu pulso. A força era impossível. Eu senti os ossos do meu antebraço rangerem. Olha para dentro de mim, Lucas. Olha o que você plantou. Eu não queria. Mas os olhos dele me seguravam. Eu me inclinei. E vi. Dentro do peito aberto, onde deveria estar só músculo e sangue, havia algo se mexendo. Não era um órgão. Eram dedos. Dedos pequenos, de criança, saindo de trás do coração. Eles se contorciam, arranhando o pericárdio, deixando sulcos vermelhos. E atrás deles, um rosto. Um rosto minúsculo, deformado, pressionado contra as costelas como se tentasse sair. O rosto da garota da Lapa. O rosto que eu tinha costurado e esquecido. O cadáver puxou meu braço para dentro do próprio peito. A pele quente e úmida se fechou em volta do meu cotovelo como uma boca. Eu gritei. O ditafone gravou tudo, o meu grito, o riso molhado dele, o som de carne se rasgando. Eu consegui me soltar. Caí para trás, batendo contra o carrinho de instrumentos. Bisturis, serras e pinças voaram pelo chão. O coração dele parou de bater de repente. O corpo ficou imóvel de novo. Rigidez total. Temperatura, 22 graus Celsius em menos de 30 segundos. Mas os dedos ainda se mexiam lá dentro. Devagar. Como se acenassem. Eu terminei a autópsia. Tive que terminar. Costurei o Y com linha grossa, as mãos tremendo tanto que precisei dar 3 nós em cada ponto. No laudo eu escrevi, causa da morte, hemorragia interna por múltiplas lacerações abdominais. Suicídio. Eu menti. Como sempre. Agora, toda noite, quando apago as luzes da sala 4, eu ouço um batimento lento. Tum, tum. Vindo de dentro do meu próprio peito. E às vezes, quando me olho no espelho do banheiro do IML, eu vejo, atrás das minhas costelas, pressionado contra o osso, um rostinho pequeno me encarando, esperando a próxima incisão. Dizem que o necrotério é o lugar mais silencioso do mundo. Mentira! Quem trabalha entre azulejos brancos e gavetas de aço sabe que o silêncio ali tem peso, tem textura e, às vezes, tem voz. Sou médico legista há 20 anos. Já vi de tudo, do crime passional à frieza estatística de um acidente. O corpo humano é um livro aberto, e eu sou o tradutor. Mas, há 3 anos, uma leitura me fez questionar se eu ainda queria saber ler. Era uma terça-feira, pouco depois das 2 da manhã. O ar-condicionado zumbia, aquele som metálico e constante que ajuda a gente a esquecer que está cercado por mortos. Recebemos o caso 704. Ele foi encontrado em um terreno baldio. Sem documentos, sem sinais óbvios de violência, vestindo um terno impecável, preto como graxa. O que me chamou a atenção primeiro foi o cheiro. Não era o odor doce e pesado da decomposição. Era cheiro de ozônio e sândalo. Quando puxei o lençol na mesa de necropsia, senti um calafrio que não vinha do ambiente climatizado. O homem parecia estar dormindo, mas sua pele tinha uma tonalidade cinza azulada tão uniforme que parecia artificial.
A temperatura, 36,5 graus Celsius. Impossível. Ele estava na câmara fria há 4 horas. O rigor mortis, inexistente. Os membros eram flexíveis como os de um ginasta. Os olhos, quando levantei as pálpebras, não havia íris. Apenas um branco leitoso, opaco, que parecia absorver a luz do refletor acima de nós. Peguei o bisturi. O procedimento padrão começa com a incisão em Y. No momento em que a lâmina tocou a pele do externo, o zumbido do ar-condicionado parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. E algo mais. Um som de clique. Tec, tec, tec. Vinha de dentro do peito do homem. Antes que eu pudesse recuar, a mão esquerda do cadáver disparou e agarrou meu pulso. A força era sobre-humana. Não era um espasmo cadavérico, era um movimento deliberado. Ele não abriu a boca, mas eu ouvi a voz dele dentro da minha cabeça, vibrando nos meus dentes. Ainda não terminei de observar. As luzes do teto começaram a piscar em um ritmo frenético. Olhei para o monitor de sinais que, por algum motivo, eu tinha conectado por puro hábito nervoso. A tela não mostrava batimentos. Mostrava coordenadas geográficas. Tentei gritar, mas minha garganta parecia cheia de areia. O homem na mesa sentou-se. O corte que eu havia iniciado no peito dele não sangrava. Em vez de órgãos, vi algo que parecia uma colmeia de metal líquido se movendo, se reorganizando. Ele inclinou a cabeça, me estudando com aquele olhar branco e vazio. Vocês são tão frágeis por dentro, a voz ecoou novamente. Tanta carne para tão pouco propósito. Eu fechei os olhos com força, rezando para ser um surto psicótico, um vazamento de gás, qualquer coisa lógica. Quando os abri, 2 segundos depois, ele estava deitado novamente. Perfeitamente imóvel. O ar-condicionado voltou a zumbir. Chamei meu assistente, que estava no café. Quando ele chegou, o corpo do caso 704 tinha mudado. Não era mais o homem de terno. Era um indigente comum, com sinais claros de overdose, exatamente como os registros de entrada descreviam agora. O terno tinha sumido. As coordenadas no monitor eram apenas estática. Eu nunca relatei o que vi. Quem acreditaria? Mas, desde aquela noite, eu mudei. Às vezes, quando estou costurando um corpo, sinto aquele cheiro de ozônio. E, toda vez que passo por um espelho no necrotério, por uma fração de segundo, eu não vejo meu reflexo. Vejo 2 globos brancos e leitosos me encarando de volta, esperando o momento em que eu também serei apenas um livro aberto para alguém, ou algo, ler. O necrotério central não é como nos filmes. Não há névoa baixa ou luzes piscando ritmicamente. É um lugar de uma claridade cirúrgica, quase agressiva, e de um cheiro que você nunca consegue tirar totalmente das narinas. Uma mistura de formol, látex e aquele odor metálico, pesado, que o sangue deixa no ar. Sou médico legista há 12 anos. Já examinei de tudo, desde o que a maldade humana é capaz de inventar até os acidentes mais absurdos. Aprendi a ver o corpo humano como uma máquina quebrada que eu preciso desmontar para entender o defeito. Mas o caso 412 me fez perceber que algumas máquinas nunca deveriam ser abertas. Eram quase 3 da manhã quando o corpo chegou. Um homem, cerca de 40 anos, encontrado em um apartamento lacrado por dentro. Sem sinais de luta, sem arrombamento, sem marcas de violência externa. O que chamava a atenção era a expressão. Ele não parecia assustado, parecia expectante, como se estivesse esperando o ônibus. Coloquei as luvas, ajustei a máscara e liguei o gravador. Iniciando o exame necroscópico do caso 412. Cadáver em decúbito dorsal. Rigidez cadavérica completa em mandíbula e extremidades superiores. Passei a esponja com antisséptico no peito dele. Foi quando senti o primeiro calafrio. O corpo não estava gelado. Na verdade, ele parecia estar emanando um calor sutil, quase imperceptível, como um motor que acabou de ser desligado. Peguei o bisturi para a incisão em Y. No momento em que a lâmina rompeu a epiderme, o zumbido constante do sistema de ventilação do necrotério parou.
O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu conseguia ouvir o líquido lubrificante nos meus próprios olhos enquanto eu piscava. Eu esperava o colapso natural dos tecidos. Em vez disso, a pele se abriu com uma facilidade perturbadora, como se estivesse sob pressão interna. Não houve sangue escorrendo para as calhas da mesa de aço. Em vez disso, ouvi um som. Um estalo. Vinha de dentro da caixa torácica dele. Parei com o bisturi no ar. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Parecia que o ar tinha ficado mais denso, mais difícil de empurrar para dentro dos pulmões. Forcei o afastador de costelas. O peito se abriu, mas o que vi não foram pulmões rosados ou um coração estático. Entre os órgãos, havia uma espécie de malha negra, fina como teia de aranha, que conectava tudo. Ela pulsava. Uma vibração rítmica, lenta, que fazia os instrumentos na minha bandeja de metal tilintarem suavemente. Aproximei a lanterna clínica. Aquela substância negra começou a se retrair da luz, escondendo-se atrás do fígado. Anomalia tecidual desconhecida observada na cavidade torácica. Tentei dizer para o gravador, mas minha voz saiu como um sussurro seco. Foi então que o cadáver mexeu a mão. Não foi um espasmo. Foi um movimento fluido. Os dedos dele tatearam a borda da mesa de necropsia e a apertaram com tanta força que o metal gemeu. Eu recuei, derrubando o bisturi. O som da lâmina batendo no chão pareceu um tiro de canhão naquele silêncio. O homem na mesa não abriu os olhos de imediato. Ele inclinou a cabeça para o lado, ainda com o peito aberto, os órgãos expostos e aquela malha negra vibrando freneticamente agora. Ele parecia estar ouvindo. Então, as pálpebras se ergueram. Não havia íris ou pupila. Apenas um vazio fosco, como se os olhos tivessem sido substituídos por pedaços de carvão. Ele não olhou para o teto. Ele virou o pescoço em um ângulo impossível, estalando as vértebras, e olhou diretamente para mim. Uma voz, que não vinha da garganta dele, mas parecia ressoar dentro do meu próprio crânio, disse apenas uma frase. Você não deveria ter interrompido a digestão. Eu não me lembro de ter saído da sala. Meus colegas me encontraram no corredor, sentado no chão, catatônico. Quando eles entraram na sala de necropsia, o caso 412 estava exatamente como chegou, deitado, sem cortes, sem marcas de bisturi. O gravador, apenas estática por 10 minutos seguidos. Pedi demissão na semana seguinte. Hoje, trabalho em um arquivo administrativo, longe de qualquer hospital ou necrotério. Mas não durmo no escuro. E, sempre que sinto um calafrio repentino ou ouço um estalo na estrutura da minha casa, eu aperto os olhos com força. Porque eu sei que aquela malha negra não estava apenas no corpo dele. Eu a vi por um segundo no reflexo do metal da mesa, e ela estava começando a se estender para as minhas próprias mãos. A morte é um processo silencioso. O problema é quando ela decide falar.